Bom, a gente demonstrou, né, como que a gente faz a inserção da laje nervurada, tá? O que eu vou demonstrar agora é como que a gente faz para inserir, né, como que a gente faz para a gente inserir a escada, tá? Então, eu vou fazer essa inserção aqui, né, no nível do subsolo, porque o meu exemplo, e aí eu vou trazer aqui no 3D a caixa de corte, no meu exemplo aqui, eu estou trabalhando apenas com o pavimento térreo e o pavimento de subsolo. Mas a lógica, né, ela é a mesma. No caso do projeto de vocês, que vocês ainda teriam não só a escada saindo desse pavimento para o pavimento de cima, como desse pavimento aqui, né, que seria o térreo, que é o pavimento intermediário, para o pavimento superior. Tá? Mas, como a gente falou, a gente vai trabalhar por hora aqui com esses. A gente vai trabalhar por hora aqui com esses dois pavimentos. Tá? Então, no nível zero, dentro do painel de arquitetura, a gente vai clicar em escada. Aqui a gente vai ter alguns tipos, né, de escadas. Vamos trabalhar trabalhar com a escada pré-moldada, tá? A gente vai clicar em editar tipo, como a gente tem feito sempre. A gente vai clicar ponto pai escada. Vou dar aqui o OK, tá? E aí eu preciso começar a olhar um pouco para os parâmetros que estão sendo dados aqui. Então aqui eu tenho altura máxima do espelho, profundidade mínima do piso, largura mínima do lance. Aí nesse caso, usem, né, usem como referência o material, né, relativo ao dimensionamento, né, da escada. Vocês vão verificar que tem dois arquivos. Esse arquivo ele vai tratar diretamente mais sobre a escada e ele vai apresentar alguns parâmetros de uma maneira mais objetiva. Então, só para a gente lembrar, o espelho corresponde à dimensão vertical, o piso corresponde à altura horizontal e o comprimento L ele corresponde à somatória, né, dos valores dos pisos. Mas aqui o que eu queria que vocês olhassem com um pouco mais de cuidado é em relação aos parâmetros mínimos que são estabelecidos para a escada e mais especificamente a esse conjunto, né, de diretrizes que vocês vão precisar estar considerando. Então, aqui a gente tem como diretriz que o piso não deve ser superior a 32 centímetros e nem inferior a 28. Né? Então, esses são os dois parâmetros que a gente está considerando. E o espelho ele não deve ser superior a 0,18 nem inferior a 0,16. A largura, né, quer dizer, a altura, ele ainda tem que ter do corrimão, né, que seria esse elemento vertical que serve de apoio para a mão, ela tem que ter uma altura variante aí entre 0,72 e 0,92 centímetros. Largura mínima de escada é de 80 centímetros e esses 80 centímetros é de vão livre, né, ou seja, de vão de passagem. Patamar é obrigatório a partir do 16º degrau e o patamar ele tem que ter a divisão mínima de 3 pisos. O que isso significa? Significa dizer que se o meu piso, por exemplo, eu for de 28, o seu patamar ele pode ter no mínimo 3 vezes 28, né, que seria 88
84 centímetros, né, de espessura. Então, esses seriam os parâmetros que a gente precisa atentar no momento que a gente está definindo a nossa escada dentro do Revit. Tá? Então, vou voltar lá para o Revit. A altura máxima do espelho a gente acabou de ver que ela tem que ser de 18 centímetros e a profundidade mínima, ou seja, do piso, né, ela não pode ser inferior a 28. A largura mínima do lance é 80, mas aqui eu vou deixar 1 metro. Vou mandar aplicar e vou dar OK por hora. Aqui, vejam que ele, nas propriedades, eu tenho o nível base. No caso, o nível base ele está sendo nível 0, que é o nível que a gente acabou de selecionar. O nível superior é o nível 1. Vejam que aqui ele dá para a gente o espaçamento, né, entre um piso e outro. E aqui do lado, né, vai dar o número desejado de degraus. Então, no caso aqui, ele está trabalhando com 14 e uma altura estimada aí de 0,17,14 centímetros. Tá? Aqui, como a escada, né, a gente tem a possibilidade de delimitar a linha de localização. Tá? Então, por enquanto, eu vou deixar centro só para a gente ver como funciona. Aqui a gente tem os tipos de escada, né? Então escada em U, escada em L. Outra coisa que eu vou verificar aqui, a gente tem um número de 14 degraus, que no caso a gente não, nessa escada específica, né, a gente não precisaria de um patamar, tá? Então, agora para que a gente possa executar essa escada, a gente vai clicar e arrastar. Vejam que, à medida que a gente vai avançando, se vocês olharem abaixo, né, tem um texto dizendo quantos espelhos foram criados e quantos estão faltando. Né? Então, ó, vejo que eu vou até ele zerar, vou clicar na tela, e aí a gente vai encerrar. Tá? Vou descer com esse corte, só para a gente verificar o que ele está dando para a gente. E aí ele dá, né, a nossa escada que sai no lado do pavimento, até o pavimento superior. Dá uma olhada lá no 3D, né, vejam que a gente tem a nossa escada. Se a gente clicar em editar a escada, a gente pode substituir, né, o estilo de escada pelos tipos que estão disponíveis, né, aí no template de vocês. No caso, né, a gente vai com a escada que a gente criou. Eu vou demonstrar agora como a gente faria caso a gente quisesse, né, que essa escada ela fosse se ela tivesse patamares, até porque mesmo a gente não sendo obrigado, né, a ter um patamar, essa escada, né, da maneira como ela está apresentada aí, ela tem quase 4 metros. Né? Então, se a gente trabalha com patamar, eu tenho a possibilidade de ter uma escada mais curta. Tá? Então, por exemplo, mesmo processo, tá? Vou na guia de circulação, escada, aqui. A gente pode alterar, né, o número de degraus, tá? E aí, de novo, tá? Eu vou clicar na tela, vou arrastar. E aí, se a gente quisesse um patamar, né, aqui a gente está criando uma escada por 16, e aí repara que à medida que você vai alterando, né, o espelho ele vai te dando valores diferentes, né? Então aqui agora a altura real do espelho está de 15 centímetros, mas aqui a ideia é só para a gente demonstrar como que a gente trabalharia, né, com o patamar, né, fazendo em uma única operação. Né? Então eu cliquei, né, na tela, vou arrastando,
até eu chegar no número 8, clico, arrasto, né? Então eu vou arrastar um pouquinho. Se eu clicar, afastar e clicar mais à frente, aí dá continuidade, ele vai criar uma escada. Ele vai criar uma escada, né, com o patamar. Deixa eu só trazer essa escada. Ferramentas de deslocamento, né, mover, rotacionar, funcionam na escada também, tá? Só para a gente visualizar quanto é essa escada. A gente criou aí, né, um patamar, mas ainda se trata de uma escada linear. Se a gente quisesse fazer a escada em um mesmo processo, a escada, a gente clica, arrasta. Né? Então, por exemplo, se eu quiser em um, só que anteriormente na linear eu cliquei aqui na frente, né? Agora eu vou clicar aqui à direita e aí ele vai complementar os demais degraus. Né? Então, aqui a gente consegue, né, realizar algumas edições. Né? Então, poderia selecionar uma escada e deixar um mais próximo do outro. Né? Então, veja que opa, ele já ajusta, né? Ele já faz os ajustes específicos. Né? Então, a principal vantagem, né, quando você trabalha com uma escada dessa em U, que você acaba ocupando menos espaço, né, dentro do seu pavimento. Né. Eu vou deletar as duas escadas e vou fazer novamente. Montada, estou com 14 degraus, né, estou com 17 centímetros de escada e vou fazer uma escada em U. Eu estava trabalhando com a linha em centro, né? Então vou colocar lance direito, corte externo esquerdo ou direito. Vamos usar o direito. Então, ó, olha só onde a escada está sendo posicionada. A gente está trabalhando com 14 degraus. Eu vou fazer primeiro um lance com 7. Vou afastar bem, para correr o risco de sobrepor. E outro lance com 7 escadas, então, com 7 degraus. Tá? Eu vou deixar o espaçamento entre um e outro de 5 centímetros. E eu vou alinhar essa escada com o canto da nossa edificação. Então, se eu for lá no 3D, tenho aí a nossa escada. Uma coisa que a gente não chegou a mostrar é que se a gente clicar aqui na escada, tá, ok. A gente está aqui com a escada selecionada, mas a gente pode deletar, né, o corrimão enquanto. Esses detalhes relativos
corrimão, guarda-corpo, escada, a gente vai rever mais à frente, tá? Mas até porque por hora o que eu acho que é importante é a gente conseguir demonstrar para vocês como que a gente faz o buraco da escada, tá? Porque se a gente olhar aqui no 3D, e eu vou fazer uma vista, se a gente estivesse olhando planta baixa, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Nossa laje, né? A cobertura ela não foi criada, né? Então eu precisaria furar essa laje. Para a gente fazer isso, né? A gente já chegou a fazer algo parecido lá no lá quando a gente estava trabalhando com nivelamento, tá? Essa indicação aqui para essa planta a gente não precisa, tá? E aí, o que eu vou precisar fazer aqui é selecionar o nosso piso, tá? O piso que a gente acabou de fazer. Tá? Então eu vejo que eu estava tentando fazer um tab, mas não consegui fazer justamente porque tem vários elementos sobrepostos. Então aqui no caso eu vou fazer uma seleção, usar a ferramenta de filtro, né? Vou marcar nenhum. E o que eu quero aqui são só os pisos, vou dar o OK. E aqui dentro do piso, o que a gente vai fazer é usar a ferramenta de edição de limite. Tá? Não vou criar um outro piso, até porque o que eu quero aqui é só editar esse elemento. Né? Então, no caso, quando a gente trabalha quando a gente trabalha no Revit, eu vou com a ferramenta de piso, o que a gente precisa fazer para criar um buraco é criar um outro retângulo dentro do retângulo. Né? Então, o que é importante é que essas linhas elas não se sobreponham entre si, tá? De modo que e nem que a gente tenha esse tipo de situação, né? Se a gente mandar encerrar, ele vai reclamar porque ele não consegue encerrar o comando dessa forma. E agora a gente vai mandar encerrar. Ele vai carregar um pouco. E a gente for agora 3D, né? A gente começa a ter o vão da nossa laje, do nosso piso. A gente ainda tem, aqui as lajes reguladas, mas não é um problema crítico, porque a gente vai usar o mesmo método para criar esse vão. Né? Então, eu vou lá no 3D, só para a gente poder selecionar esse sistema, né? E aqui a gente vai em edição de limite, lá no nível 1, e aí a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vou cortar aqui. No caso, eu preciso afastar esse elemento, esse vão, né? Porque lembrem-se de, de que a gente precisa de uma viga faixa, né, ao redor dessa escada, tá? Mas por hora vamos só abrir o buraco da laje nervurada. Se a gente for novamente no 3D, a gente abriu em uma direção, mas a gente precisa fazer também no outro, no outro sentido. Tá?
aqui um chatinho para selecionar. Lembrar sempre de trabalhar com a tecla Tab, né, para auxiliar vocês nesse processo de seleção. Tá? Então, deixa eu olhar aqui novamente. A gente começa, né, a ter nossa escada com. A gente começa a ter a nossa escada com a nossa laje nervurada. Ótimo. Só para a gente olhar aqui na caixa de recorte, como fica a nossa escada com o vão, né, da escada. Uma coisa que eu acho que vocês devem ter reparado, que eu vi aqui também, é que o nosso subsolo, né, o subsolo, ele não está com o piso. Né? Se a gente trouxer nosso terreno de volta, o que está acontecendo aqui é que o que está acontecendo aqui na realidade é que nosso subsolo ele está em terreno natural. Tá? Então, vou criar aqui esse piso, né, ou melhor, esse subsolo. A gente vai usar a mesma ferramenta que a gente estava utilizando anteriormente, né, na guia de arquitetura, construir piso, que a gente tem um pai mesa e a gente vai selecionar uma aqui, concreto moldado em loco também, vai editar tipo, duplicar, vou chamar isso aqui de piso de fundação, a gente vai colocar a espessura de 12 centímetros, pai, traço, né, que a gente sempre tem trabalhado dessa forma. A gente vai aqui editar, vou excluir, e aqui na espessura a gente vai atribuir 12 centímetros. Vamos aplicar, ok. E agora a gente tem condições de modelar, né, o piso da nossa. Essa condição de modelar aqui o piso do nosso subsolo. Tá? Vou mandar ele encerrar. E agora, se a gente for lá no 3D, a gente tem o piso, né, do nosso terreno. O que a gente vai precisar fazer aqui, né, que a nossa laje está dentro do terreno, vou precisar localizar né, preciso identificar aí no meu desenho, né, a laje com a massa, né, de vazio que a gente usou para criar, né, a nossa escavação. Então, esse processo é meio chato, né, a gente já chegou a fazer outras vezes, mas aqui eu vou de repente utilizar a estrutura de arame para poder enxergar melhor, né? Então, pelo que a gente tem feito, a gente jogar fácil, criar, né, essa escavação bem profunda. E aí aqui, né, com essa face selecionada, a gente consegue executar esse alinhamento pelo corte. Ele não deixou, mas não tem problema, voltamos lá no 3D com a ferramenta de alinhamento. E agora a gente vai concluir.
Podemos voltar para cores consistentes. E aí agora a gente vai na corte. No 3D, se a gente trouxer novamente nossa caixinha de corte e selecionar, a gente agora tem aí o nosso subsolo pronto, com nossa escada devidamente posicionada. Aqui, se a gente olhar, tem um porémzinho, né, tem um probleminha, e para a gente resolver, a gente vai lá no nível 1 novamente, selecionar piso, editar o limite. No caso, a gente precisaria, né, fazer esse ajuste, né? Lembrando que eu não posso ter linha solta, né? Linha superposta. Posso pegar a dimensão, né? 28 centímetros, 28. A gente encerra. Se a gente voltar agora no 3D, olha, ficou grande, não tem problema. Alinhamento. E aí, temos aí um encaixe da nossa escada no nosso pavimento. Então,